Olá e bem-vindos e bem-vindas ao mini curso de tricô continental. Vamos agora ver a montagem dos pontos. Uma observação, quem faz crochê e sabe ler os gráficos, né? E que eu ensino também nas aulas. Aqui a gente sempre tem, os gráficos sempre começam com as correntinhas, né? Nos gráficos de tricô, a gente não tem as primeiras, a montagem dos pontos, tá? Já começa com a primeira carreira, então não temos símbolos para isso nos gráficos. Agora vamos fazer o primeiro. Eu passo aqui atrás do dedinho, aí vai em volta do indicador, eu vou dar uma volta no dedão. Eu vou segurar o fio aqui, tá? Agora que eu vou entrar aqui, pegar esse fio e passar ele aqui. Agora, a versão mais fácil de montar os pontos. Agora, eu pego o fio aqui, atrás desses dois, e passo por baixo. De novo, passo aqui, pego o fio e puxo por baixo. Ó, tô segurando assim, passo aqui, pego, coloco por baixo. Passo aqui, pego esse fio de trás, pode segurar aqui e puxo. Vamos fazer uns 10 pontinhos, 15 pontinhos. Tá? Sempre entrando aqui embaixo, pegando esse fio de trás. Fazer um bem devagar. Pode soltar, puxar, né? Tá aqui embaixo, pegar, tá abaixo, pegar. Agora, qual é a vantagem, qual é a desvantagem dessa montagem de pontos? A vantagem é que é bem rápido e eu não preciso estimar o meu fio aqui, que eu vou precisar do outro, da outra forma. Eu simplesmente começo e faço tantos pontos que eu preciso, tá? A desvantagem, porque uma vez que a gente vai tirar uma agulha, porque para começar a gente não vai ficar, ele fica muito solto, né? Ele fica muito destruturado, tá? Então, ele é muito bom quando a gente faz uma peça espelhada. Tipo, eu vou fazer um cachecol, eu vou seguir um gráfico, vou subir aqui, e depois, para pegar esses pontos e continuar aqui o mesmo padrão, isso é bem fácil e bem legal, porque é bem fácil pegar esses pontinhos depois. Porém, para fazer uma blusa, uma peça que tem que ter um pouco mais de estrutura no começo, eu sempre uso a próxima montagem de pontos que eu vou mostrar para vocês agora. Agora, para a segunda versão de montar os pontos, a gente vai trabalhar com os dois fios. O fio que vem do novelo e o finalzinho. Então, é importante a gente calcular com bastante folga esse fio aqui no final, porque imagina você precisa fazer uma blusa e você precisa montar 120 pontos.
E aí você chega no 110 e só tá sobrando um tiquinho desse, né? Então, sempre usar ou deixar esse fio com bastante folga, melhor cortar depois do que fazer tudo de novo. Então, a gente vai começar do mesmo jeito, passando aqui no dedo, passando no indicador, dando a volta no dedão. E aqui, com os dois dedos, eu seguro, tá? Agora, o primeiro, eu vou entrar, igual da outra vez, entro aqui e pego esse fio e passo. Aí, eu solto o dedão, puxo o fio para ele ficar firminho. Aí, o dedão já volta nessa posição. Aí, eu entro, pego o fio, o segundo, puxo. Entro aqui, passo e puxo. Entro aqui, passo, pego o fio e puxo. Tá? Então, vamos fazer uns 15 pontos. Com um pouco de prática, isso vai automático depois. Então, eu tô passando para vocês do jeito que eu aprendi na escola. Então, faz 50 anos mesmo. Tá? Então, sempre pegar aqui, pegar fio, afirmar, entrar, pegar e afirmar. Pegar, entrar, afirmar. Vamos fazer uns 10, 15 pontos. Pode fazer com uma agulha? Pode, tá? Só que ele fica mais apertado. E a gente quer, para uma blusa, a gente quer um punho mais elástico, né? Uma barra mais elástica. Então, agora tirei a agulha e vocês já estão vendo, ele é muito mais estruturado que o outro, né? Ele não tá se perdendo aqui. Então, esse é o começo da nossa pecinha. Agora, se você percebeu que talvez, são poucos pontos, eu prefiro fazer mais, é só você segurar a agulha aqui de novo, organizar seus fios, porque às vezes a gente confunde, né? E pegar o fio do novelo e esse aqui. Esse aqui, eu entro com o dedo, puxo e seguro, né? Aí, eu faço mais uns pontinhos aqui. Pontinho. Então, vamos agora ver como que faz a primeira carreira. Agora, vamos aprender o ponto meia, que é o quadradinho vazio. E agora, eu vou virar minha agulha. Agora, aqui, o fiozinho, esse aqui vai ser arrematado depois. Agora que eu entro aqui de novo com meu dedinho, passo atrás dos dois dedos do meio e aqui em cima. E assim que eu seguro na minha agulha, tá? Eu sempre seguro minha agulha com esses dois dedos e esse aqui vai segurar a tensão do fio. Se você tiver uma mãozinha meio solta e os pontos ficam tudo soltos, você pode dar 2 laçadas. Também o fio vai correr, né? Mas ele tem muita mais tensão e o ponto vai ficar muito mais firme. A grande diferença entre o tricô continental e o tricô português, que a gente não vai soltar as agulhas,
né? A gente sempre tem as mãos aqui, a gente não vai soltar para pegar o fio, tá? Então, agora que eu entro aqui, primeiro ponto, pego o fio, seguro com o dedo, dá uma puxadinha aqui e passo. Entro aqui, pego o fio, seguro com o dedo, dou uma empurradinha aqui e passo. Não precisa nem essa empurradinha, ele já vai pegando, ele já vai entrar sozinho. Então, entrando, passando dentro, entrando, passando, entrando, passando. Esse é o ponto meia. Então, essa forma é mais rápida, porque eu não preciso, cada vez que você pega o fio, soltar a agulha para pegar o fio e passar. A agulha mesma já pega o fio e passa. Às vezes eu tenho que dar uma empurradinha aqui, né? Então, eu vou continuar fazendo isso até a gente se encontrar no final da carreira. Quando você trabalha com o fio sem torção, é importante sempre ver que você pegou no dentro do fio, né? Então, estou agora aqui no final. Agora eu vou pegar os últimos dois. Aí, eu fecho esse e o último é igualzinho. Prontinho, a nossa primeira carreira do ponto meia. Agora, vamos fazer a segunda carreira e vamos fazer essa também de ponto meia. Então, vou virar a agulha, vou pegar meu fio, entrando aqui, segurando na agulha. E a mesma coisa, entro aqui, pego o fio e passo ele aqui. De novo, entro aqui, passo o fio. Entrando. De vez em quando eu seguro, mas não precisa. Às vezes é meu automático já. Que esse dedo vai empurrando, eu nem penso, ele vai sozinho. Então, vamos fazer a mesma coisa até no final da carreira. Entrando aqui, puxando o fio. E lembrando, se você quer dar um pouco mais de tensão, você dá 2 voltas aqui. Então, vamos terminar essa carreira. Então, terminei, fiz a carreira aqui. E agora, do outro lado, a gente vê essa repinha. Então, se a gente só trabalha no ponto meio, a gente vai criar uma peça que tem essas repinhas, tá? Vamos fazer mais uns 5, 6 carreiras para mostrar esse efeito melhor para vocês. Então, aqui é o resultado quando a gente só faz ponto meia. O efeito são essas repinhas. Para contar, essas são bem fáceis, porque a gente só conta os repinhos. Essa aqui é do começo, então eu começo aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Do outro lado.
Começando com esse, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, eu tricotei 11 carreiras de ponto meia. Agora, para eu fazer um efeito lisinho igual esse aqui, a gente vai ter que alternar as carreiras de ponto meia e ponto tricô. Então, vamos aprender agora o ponto tricô. O ponto tricô é nada mais do que um ponto meia invertido. Então, eu preciso criar essas ripinhas aqui desse lado. E eu preciso criar o ponto meia do outro lado, né? O lisinho. Por isso que eu também já li que em algumas revistas eles não chamam de ponto tricô, eles chamam de ponto meia avesso, que faz mais sentido quando eu vou traduzir para o alemão, porque em alemão a gente chama ponto direito, ponto esquerda, né? A gente tem o lado esquerda e o lado direito de uma blusa, né? O lado direito é para frente e o lado esquerdo é de dentro, o avesso, né? Então, o ponto meia é o ponto direito e o ponto tricô é o ponto avesso, o ponto esquerdo. Então, vamos começar. Para a nossa peça continuar retinho aqui, os pontos laterais são sempre feitos de ponto meia, independente do que a gente faz aqui no meio. Porque se a gente não fizer isso, ele vai começar a enrolar. E a gente não quer isso, né? Então, agora, vamos aprender esse ponto que vocês vão ver nos gráficos, tá? No gráfico, ele é feito assim, mostrado assim. Bom, vou pegar meu fio. Agora, como eu disse, o primeiro é o ponto meia. Também tem pessoas que fazem esse ponto lateral que só levantam o ponto e não tricotam, tá? Eu prefiro esse aqui. Agora, a gente não vai entrar assim, a gente vai colocar o fio agora do outro lado. Então, a gente entra aqui. Agora, posso baixar o fio aqui para ajudar e passo ele pro outro lado. Tá? Então, eu coloco a linha na frente, passo aqui atrás, seguro o ponto, abaixo o ponto um pouco com o meu dedo e passo pra cá. Eu sempre ajusto um pouco, também posso dar 2 voltas. Meu ponto tricô é sempre um pouquinho mais solto do que meu ponto meia. Então, eu fico regulando assim. Então, eu entro, coloco o fio na frente, baixo. Não precisa também, ele passa também assim, né? Mas o dedo já vai automaticamente mas eu seguro as agulhas. Né? Como eu falei, a maior diferencial entre esse jeito de tricotar e o tricô português é que a gente não solta as agulhas. Então, eu tô criando agora aqui as ripinhas e aqui ele fica lisinho. Então, vamos continuar. Sempre colocar na frente, baixando, passar o ponto. Vamos terminar essa carreira. Lembrando que o último ponto é o ponto meia.
ponto meia, colocando atrás. Prontinho, vamos virar. Depois de uma carreira já não dá tanta diferença, né? A gente não vê muito, mas já. Agora, é sempre a carreira que a gente tricota na frente, é a carreira de ponto meio, e atrás é o ponto tricô. Então, agora, de novo, ponto meia. Então, vamos tricotar umas 10 carreiras, e aí vamos ver o resultado. E assim, já aprendemos agora o ponto meia e o ponto tricô, tá? Então, se a gente vai alterando a aparência de um lado, é ponto meia, e o outro lado é o ponto tricô, tá? Se a gente só trabalha no ponto tricô, indo e voltando, vamos ter o mesmo resultado que aqui, porque afinal o ponto tricô é o ponto meia invertido, né? Do outro lado, né? Então, vocês com esses 2 pontos, sem dificultar muito, a gente já pode fazer um monte de padrãozinhos. Tipo, esse aqui, né? Aí tem mais. Todos esses são somente de pontos meias e pontos tricô, tá? A gente só precisa prestar atenção que como que está o padrão, tipo aqui a gente tá vendo que é o liso, tá? Então, quando é aqui o ponto tricô, a gente faz na carreira 2, a gente tem que inverter na nossa cabeça o gráfico, tá? Isso é importante a gente verificar com o padrão, tá? Então, eu espero que vocês gostaram desse mini curso e logo vamos ter o curso de meias. Um abraço!